Gente, eu acho que esse foi um dos melhores, sinceramente, eu acho que esse foi um dos melhores vídeos que eu já gravei. Como encontrar o meu propósito? Será que eu estou no caminho certo? Se liga nisso hoje, hein? Como encontrar o meu propósito? Será que eu estou no caminho certo? Será que as coisas que eu estou fazendo estão alinhadas com aquilo que Deus tem para mim? Será que vai terminar a minha vida e eu vou contar as histórias que eu imaginei que eu iria contar? Pois é, você, eu, todos nós temos esse tipo de pergunta. E hoje aqui eu quero te dar, no mínimo, 4 ferramentas para que você tenha clareza para onde você está indo, como você vai e de onde você parte. Talvez você me conheça, talvez não. Meu nome é André Lima, eu sou empresário evangelista, fundador de um grupo de negócios chamado Academia de Negócios Digitais, que já lançou mais de 24 negócios com propósito. E eu queria hoje bater esse papo com você para que você não se sentisse mais sozinho na sua jornada. E que se você tivesse clareza para onde você está indo e que Deus te desenhou para isso, ok? Bom, vamos começar entendendo que tudo que eu vou falar aqui está aqui na Bíblia. E um dos primeiros princípios que eu quero trazer para você, dos 4, está intimamente ligado à sua identidade, a quem você é. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te trazer um desafio sobre um erro que está intimamente ligado à sua identidade. Sabe qual é? O erro da comparação. A gente tem a mania de comparar o palco dos outros com os nossos bastidores. E às vezes se esquece de quem está naquela posição, ou quem assumiu essa posição, ou de repente está me vendo aqui num vídeo, numa situação agora, mas não sabe o que foi feito para alcançar aquele objetivo. Qual foi o processo, né, para se viver aquele propósito. E muitas vezes a gente não está disposto a pagar esse preço. Deixa eu falar algo importante para você, e é difícil o que eu vou dizer. Muitas vezes, na maioria das vezes, tá? Não estou falando muitas, não. Na maioria das vezes que eu conheci uma pessoa bem-sucedida, ela pagou um preço muito alto. E esse preço, às vezes, a gente não está disposto a pagar, na maioria das vezes. Então, já começa agora, tá? Se quiser, pega um papel e caneta e anota o que eu vou te dizer agora. Para de comparar o palco da vida dos outros com os seus bastidores. Não entra no erro da comparação, porque, afinal de contas, isso é pecado. Isso é inveja, isso é cobiça, é querer ter algo que não é seu. E você acaba se esquecendo, sério, gente, da jornada que Deus está fazendo agora com você. Sabe, você e eu fomos criados de forma única. Olha só o que fala o livro de Jeremias, capítulo 1. Presta bem atenção. Olha só, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse dela, eu te separei e te constituí profeta das nações. Deus, quando fala com Jeremias a respeito disso, está deixando claro para ele que antes mesmo de tudo se formar, Deus já conhecia a história dele, a história minha e a história sua. Deus já conhece. E ele nos criou de uma maneira única e perfeita. Você sabe por quê? Porque para ele nós somos espelhos, imagem e semelhança do Criador. Então, diante disso, como podemos ser imagem e semelhança do Criador e estar na Terra sem um propósito? Você sabe que lá em Gênesis, capítulo 1, gente, eu estou abrindo a Bíblia aqui, mas fique à vontade, tá bom? É importante que você tenha a Bíblia na mão e anote o que eu vou falar aqui. Mas olha o que fala capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Façamos, isso está falando quem? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem
a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o primeiro princípio que você tem que ter clareza aqui. Você tem uma identidade. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E Ele nos deu o privilégio, presta atenção, o privilégio de ser chamados, adivinha do quê? Quero que você coloque aí no comentário se você já sabe. Filhos. De filhos. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de ser chamados de filhos de Deus. Vou repetir. Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, por conta que não conheceu a Ele mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem direta. Você se entende como filho de Deus? Esse é o primeiro ponto do seu propósito. E a Bíblia nos conta que só há um caminho para ser filhos de Deus. Deixarmos de ser meras criaturas e nos tornarmos filhos de Deus. E é por meio de Jesus. Se você nunca parou para pensar nisso, deixa eu te dizer. Eu sei que esse aqui é um vídeo sobre propósito, mas é um grande momento, de repente, para você parar esse vídeo e dizer o seguinte: Pai, eu me rendo aos seus pés e eu quero colocar a minha vida, o meu propósito em suas mãos através do seu Filho amado Jesus. Eu reconheço que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu me arrependo de tudo que ficou para trás e me revisto do novo para viver o propósito. É esse tipo de oração que Deus espera na sua identidade como filho de Deus, para que você exerça o verdadeiro propósito ao lado dele. Tudo bem até aqui? Se até aqui foi top, já vai comentando aí, gente. Com a identidade correta que nós temos ao lado de Deus, nós precisamos entender que precisamos de uma caminhada ao lado do Pai, visto que nós temos a identidade de filhos. E no livro que eu escrevi, O Poder da Crença, eu relato esse momento que a gente precisa ao lado do Pai, que é uma jornada de intimidade. E nessa jornada de intimidade com o Pai, Deus revela 3 coisas em nós. Presta atenção, 3 coisas. Nossa, a gente já tem a nossa identidade. Nós passamos pela intimidade com o Pai para ser revelado 3 coisas, tá? Não é uma, não é duas, são 3 coisas que vão nos colocar diante de Deus para que a gente cumpra com o nosso propósito aqui na Terra. E sabe quais são elas? Então anota aí. Primeira coisa, nossa paixão por fazer algo. Deus nos deu o amor por fazer coisas. E deixa eu te dizer, de repente a sua paixão está ligada a algo que ninguém espera. Você é apaixonado por editar vídeos, ok? Você é apaixonado por ajudar, servir na igreja. Você é apaixonado por dar conselhos no trabalho. Você é apaixonado por multiplicar. E tá tudo bem, gente. Multiplicar o quê? Dinheiro. Você é apaixonado por isso. Ser apaixonado não é adorar, ok? O que você faz. É você, sabe, você fazer aquilo de tal forma que você nem vê o tempo passar. Existe, naquele momento, no momento em que Jesus chega ao lado da mulher samaritana no poço de Betesda, e ele passa o tempo ali conversando com ela, enquanto os apóstolos foram comprar, os discípulos foram comprar comida. Você sabe o que acontece depois? Pelo que eu entendi, parece que é horas ali que acontece aquela conversa com aquela mulher. Quando os discípulos chegam com a comida, falam, mas está aqui a comida, você está com fome?
Sabe o que Jesus fala? Fala não. Você sabe por quê? Porque ele falou uma coisa. Presta atenção aqui, gente. Ele falou o seguinte: eu não sinto fome, porque a minha fome é fazer a vontade do Pai. Deixa eu te dizer, aquilo que você é apaixonado por fazer é simples de identificar. Você nem vê o tempo passar. Eu vou ser sincero com você, tem coisas que passam na minha vida e eu olho e falo assim, meu, passou. E eu sou apaixonado por fazer aquilo. Sou apaixonado por ensinar pessoas, por estar numa roda de aconselhamento, de discipulado, por dirigir, direcionar pessoas para um lugar. E eu posso passar horas falando sobre direcionamento, visão, estratégia, que para mim vão ser minutos, segundos. Beleza? Então, primeiro, paixão. Segundo, a tua habilidade. Porque não basta se ser apaixonado, por exemplo, vou colocar uma coisa, você é apaixonado por futebol, ok? Você é apaixonado por futebol, mas não tem habilidade nenhuma quando entra no campo, né? Sabe? Não tem habilidade nenhuma, é um pé de pau, né? Mas você tem paixão por futebol. E tá tudo bem. A sua habilidade só não testifica a sua paixão com isso aqui, mas de repente você vai usar em algo aqui. De repente a sua habilidade é em comunicar, é em falar, é uma oratória que você tem, então você gosta de futebol, tem uma boa oratória, será que Deus não está te colocando? Será não, né? Deus já está te colocando num lugar que não é no jogo, não é na execução do jogo do futebol, mas sim, de repente, por que não, um treinador? Você percebe? Então, ter habilidade é testificado pelos outros. Presta atenção, não é você que testifica a sua habilidade, são os seus resultados. As pessoas vão olhar para você e falar: uau, João, uau, Maria, uau, Tati, uau, Patrícia, você tem essa habilidade como ninguém. E a igreja testifica isso, viu, gente? Seus irmãos, seus amigos, a sua família testifica isso. Se você tem dificuldade de saber o que é isso, olha para o lado e pergunta: o que você acha que eu sou bom? Essa é a sua habilidade. Tá bom? Terceiro ponto: disposição. Esse D de disposição, ele está intimamente ligado à disposição das pessoas pedirem ajuda para você sobre aquilo. Você é um cara que ama futebol, tem habilidade da oratória e toda vez é chamado para estar junto com seu time, né? Na escola, na faculdade, no trabalho, para dar uma palavra de encorajamento. As pessoas se dispõem de você, elas dispõem de você. Você é algo que. Presta atenção, essa ideia de disposição, você está disponível para aquilo. As pessoas veem a sua disponibilidade para aquilo. E a pergunta que você deve fazer é: eu estou disponível para isso? Esse D de disposição é tanto no âmbito externo como no seu âmbito interno. Presta atenção, quando Deus chamou quando Deus chamou Moisés, Moisés falou: eu sou gago, eu não tenho habilidade, mas eu tenho paixão pelo meu povo e eu sei ser um líder. E aí Deus falou, e ele fala assim: eis-me aqui, como Isaías fez. Presta atenção, gente. Presta atenção aqui. Você tem que estar disponível quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada, você tem que estar disponível. Porque, caso contrário, o seu talento vai ser dado a outro. Bom, se valeu a pena até aqui, eu vou te pedir um favor então. Agora você para, curte. Se você não se inscreveu, porque dá trabalho fazer esse vídeo, hein, gente? Dá um trabalho. Se você não se inscreveu ainda aqui com a gente, se inscreve, por favor, né? Clica aqui, já deixa o sininho ativado para você receber as mensagens, beleza? Sobre propósito, sobre identidade, sobre como em breve vocês vão ter um plano de estratégico de, calma, vocês vão ter
conteúdo top aqui, mas se você não tiver inscrito aqui, você não vai saber disso, tá bom? Então vamos junto aqui comigo? A gente te deu esses 4 princípios, mas ainda fica a pergunta, será que eu estou no caminho certo? Será? E deixa eu te colocar uma coisa. Você vai ter dúvidas muitas vezes na sua jornada. Mas existe um princípio e esse é avassalador. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 6. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você sabe o que essa palavra caminho quer dizer no original? Uma jornada, um processo. Jesus é aquele que acompanha você no processo. E você sabe qual é a frase que mudou a minha percepção de propósito? É a seguinte: propósito não é sobre aonde eu quero chegar, mas é sobre com quem eu quero chegar. Presta atenção, não é sobre aonde você vai chegar e que histórias você vai contar. É sobre com quem você vai chegar. E Jesus é o caminho, a jornada e a vida. Você quer chegar com Ele e para Ele e por Ele, com todas as coisas. Porque não é sobre cargos, não é sobre o dinheiro que você construiu, as casas que você comprou, a fama, o reconhecimento que você teve, as histórias, de repente, que você construiu num livro, ou as crianças que você ajudou, os mendigos. Não é sobre isso, é sobre o fato de ter Jesus. A presença de Jesus no centro das suas decisões. Porque, afinal de contas, as nossas histórias só podem reverberar lá na eternidade, ecoar lá na eternidade, se for para a pessoa certa. Porque senão, nós gastamos, incendiamos a nossa vida por nada. Valeu! Gente, eu acho que esse foi um dos melhores, sinceramente, eu acho que esse foi um dos melhores vídeos que eu já gravei. E eu confesso para você que eu gostaria que ficasse parado só aqui entre nós, só entre eu e você. Você deve conhecer pessoas que precisam ouvir sobre isso. Então, compartilha. Fala desse amor de Cristo. Fala dessa identidade, dessa intimidade, desse propósito que as pessoas precisam ter. Vamos orar? Jesus, Abba, nos direciona, Senhor. Nos direciona com a identidade certa contigo, com a intimidade necessária para entender o que nós somos apaixonados por fazer, a habilidade que o Senhor nos deu e a disponibilidade no momento, da forma certa e para as pessoas que precisam de nós. Pai, nos dê a visão clara do nosso propósito e que tua graça e a tua fidelidade, Senhor Deus, seja vista através de nós. Que cada irmão que chegou até aqui nesse vídeo seja tocado pela mobilização do Evangelho, não só no falar, mas no agir, e que eles possam refletir a sua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Bora!